Humanismo, bem, é um tipo de individualismo. O homem se coloca acima de todas as outras espécies. Ele diz: eu sou mais importante que uma barata, que um rato, que um penhasco, que o vento, que uma rajada de vento, que as estrelas. Se coloca acima de tudo. O humanismo talvez seja um tipo de individualismo exatamente para sustentar, então, esse desejo de vida eterna, de não morrer. O homem é mais importante que uma barata. Eu mato uma barata. Nós, homens, somos importantes. Não nos matamos. E eu, como homem, não quero morrer. Ok? É muito interessante essa dificuldade do homem de aceitar a morte. O humanista, né, ele não aceita o assassinato do outro e não aceita a morte de si, a sua morte. Ou seja, ele tenta negar, então, exatamente algo que diz respeito à natureza, né, à morte. E algo que está na lei também, na lei divina, né? Se alguém consegue não morrer, bem, então ele se torna um monstro, né? Um vampiro, é um demônio, né? E quantos cristãos não gostariam de ter vida eterna? O que um capitalista daria para ter vida eterna? Tudo, né? Tudo. E a grande questão, né? É um corpo físico, né? Um indivíduo. Extensão. Só que mesmo quando a gente morre, a gente não que continue vivo, né? O corpo não continua vivo, né? Desaparece. Mas, bem, mesmo as ações que a gente produz na infância, elas podem estar reverberando, né? Ainda e podem continuar a reverberar pela Terra, pelo cosmos, né? Pelos subterrâneos. E isso é o caos, né? Porque o que é o caos? Uma borboleta bate asas na úmida Amazônia e causa um furacão na China e mata uma tonelada de chinesas, sabe? E esse apego, né? Apego à carcaça, a extensão, a dificuldade de se perceber o tempo, né? O devir, né? E a questão do devir, devir não é só mudança, né? É a relação, né? É a conexão. Devir, né? Em Giordano Bruno, né? O pai da arte da memória. O que é o devir para ele, né? Não há um autor do universo, não há Deus, mas sim há uma relação entre o cosmos, uma relação desde o cosmos até o subterrâneo, né? Que exatamente que dá vida à vida, né? Que dá vida ao... Bem, é a vida, né? O devir é a vida, né? É a relação e ações na extensividade podem perdurar por séculos, né? Então é só a carcaça, o apego à carcaça. É a dificuldade, então, de... Bem, eu não sei, não entendo direito esse medo, as pessoas não ficam com medo de dor, tem medo de ficar doente, tem medo de câncer, tem medo de morrer. E sim, dariam tudo. Venderiam a própria alma
por eternidade, né? E a questão da autoria, né? Não há um autor da Terra, né? Não há um autor do universo, não há Deus. Não há Deus e não há vida após a morte. A vida após a morte é exatamente o devir, né? É a duração. E a grande questão, né? A gente pensa sempre com os outros, né? A gente só consegue pensar com os outros, e os outros não são só os seres humanos, né? Mas são as plantas, as pedras, as estrelas. Só que o que o autor faz? Ele nega isso. Diz não, ele diz eu penso, né, que é o idiota cartesiano, né, e diz que escreve um livro e assina. Ou seja, ele é um ladrão. Mas ele é tão idiota que não sabe que é um ladrão. Ele não sabe que as ideias que ele tem, as ideias que estão no livro, dizem respeito então realmente ao devir, às forças, ok? A sei lá o que, sabe? Há muita coisa. Deleuze e Guattari dizem, sempre disseram, nós somos ladrões. Mas assinavam ainda. E todo mundo sempre viu eles como autores, né? Mesmo eles dizendo, nós não somos autores. Eles diziam, né? Atribuir um livro a um sujeito é erigir um Deus, um bom Deus que cria movimentos geológicos, sabe? E essa questão, então, se o autor não sabe que é um ladrão, ele é um idiota. Se ele sabe que é um ladrão e diz e assina, bem, ele é um ladrão. Agora, se ele não assina, bem, não, se ele não assina, se o texto não tem assinatura, bem, então o livro, a assinatura do livro é isso, né? O devir. Quem escreveu essa porra? O devir.